Fala pessoal, estamos diante aqui do novo Volkswagen Polo GTS, modelo mais esportivo, com a motorização mais forte e com os adereços mais divertidos que você pode ter aqui no hatch compacto da marca. Bora conferir mais detalhes? O que é mais notório aqui na dianteira como diferença em relação à linha normal do Polo é não só a inscrição GTS, que significa Gran Turismo Sport, como também esse longo friso vermelho aqui na frente. Não dá muito para ver isso agora que está de dia, mas ele também tem uma assinatura luminosa que percorre logo abaixo do friso aqui por toda a extensão da dianteira. Aqui a gente pode ver melhor, né, esses LEDs aqui afilados, no caso é um conjunto óptico IQ Light, que é o melhor que a marca pode oferecer, com projetores de LED também, e a gente também vê aqui na parte dianteira grade de black piano com formato de colmeia, tanto aqui na parte de cima quanto aqui embaixo, mas já sem pintura na parte inferior também. E o logo da Volkswagen já da nova geração aqui na parte dianteira. Então, esses elementos todos, eles não só trazem a modernidade que o carro ganhou há um ano atrás, com a versão mais esportiva. E a gente também tem alguns adereços que já vêm de forma padrão no modelo, que são as linhas aqui de capô, por exemplo, linha de cintura lateral ali, que dá um efeito pequeno aqui de luz e sombra, mas bem interessante. Inclusive, ele dá 3 efeitos de luz e sombra, né? Um aqui, outro aqui e outro aqui. Isso é bem interessante, ajuda a dar uma sensação maior de velocidade. E a gente não falou também das rodas, são rodas exclusivas, tem esse desenho mais curvo ali, né? Com black piano na parte interna, e a gente tem um pneu de perfil mais baixo. No caso, a gente está falando aqui de uma roda 18 com especificações de pneu de 205 para 45, então é um pneu mais fininho. Isso inclusive ajuda bastante na sensação dinâmica, né, ao volante. O carro não tem aquele molejo de pneu, então o carro fica sempre bem plantado. Então, no mais, a gente vê aqui o logo GTS também na lateral e uma pequena saia lateral aqui, só para dar um acabamento final. Então, esses são, acho que eu diria, os maiores destaques do carro. Então, falamos também, né, da capa de retrovisor de black piano com repetidor de seta. E é um visual, se vocês olham bem de lado assim, bem jovial, né, bem esportivo. Ele instiga realmente quem gosta de dirigir e quem também não quer abandonar aquele lado mais prático para as cidades, que inclusive o próprio Virtus não vai oferecer tanto por não ser um carro compacto, né? O Virtus, no caso, seria já o sedã, a versão sedã desse carro, com mais espaço para ocupantes traseiros, porta-malas e por aí vai. E quanto você precisa para levar um desse para casa? Ele parte de R$ 149.990, no caso, sem você adicionar ali alguns opcionais que vão ali aumentando o preço. E naturalmente o preço de partida dele é o maior de toda a gama, porque é o modelo mais sofisticado do Polo, falando ali de toda a sua família. E agora chegamos à parte traseira, notamos também que ele traz o logo GTS avermelhado aqui, né, bem ao centro, e ele tem uma finalização de black piano no aerofólio traseiro, então ele dá um ressalto mais interessante aqui, que dá essa finalização aerodinâmica, então não deixa de ser mais um adereço interessante, só que eu acho que o principal está aqui embaixo, porque a gente está falando aqui de uma dupla saída de escapamento, que nem vocês vão ver depois na parte da condução mesmo. Ele não tem mesmo um ronco muito proeminente aqui de escapamento. Ele tem que respeitar as emissões de ruído e por isso ele vai emular sons do motor nas caixas de som ali do motor. Então aqui fica mais uma questão estética e também de desempenho, porque querendo ou não ele vai ter mais fluxo de escapamento, mas é basicamente isso. E para abrir o porta-malas você aperta e segura até ele abrir, não tem nenhum tipo de botão aqui e a gente pode mostrar a capacidade volumétrica. É interessante para um hatch, né? Então, no caso, a gente, como não tem uma carroceria tão grande, uma sobra dessa de espaço, acho que eu diria que é bem otimizada, né? A gente não tem nenhum bagageiro extra aqui. De todo modo, a gente tem também o compartimento de step aqui embaixo. É um step temporário, né? A gente, se tratando desses pneus esportivos que a gente mostrou. E tem uma capacidade, então, portanto, boa de acomodação. De repente, talvez, como vocês vão ver depois, o espaço interno poderia ainda ser mais otimizado, mas de repente os engenheiros eles quiseram priorizar um pouco mais aqui o espaço de malas. Só que a gente agora vai lá para o interior continuar falando das novidades. Bora lá? E agora chegamos ao interior do carro, mas vamos começar de trás para frente, porque a gente já falou um pouquinho do espaço traseiro. É isso que eu tinha falado, né? No caso, acho que eles quiseram priorizar um pouquinho mais o espaço de malas, e para mim não sobra tanto espaço a mais aqui para a fileira traseira. Eu regulei esse banco para mim, né? Eu meço 1,72 e ainda estou bem acomodado, né? Verdade seja dita. Se alguém aqui que se sentasse no motorista fosse um pouco maior do que eu, ou se eu mesmo fosse alguém um pouco mais alto, talvez aí sim eu ia cutucar um pouco as costas do motorista, mas ainda assim uma coisa que ajuda bastante é que ele tem um recuo aqui na parte central.
Então ainda assim a acomodação ela é interessante. O único ponto que prejudica um pouquinho é que o túnel central ele tem uma pequena elevação e o próprio console central aqui ele invade um pouco também, então a gente não pode acomodar muito bem os pés dessa forma mais reta para sobrar mais espaço para as laterais. De todo modo, quando você acomoda os pés dessa forma, ainda vai sobrar um espaço ok aqui para as laterais. Não tem muito o que fazer, a gente está falando de um hatch, então é natural para esse tipo de carro dentro dessa categoria. Mas agora sim, a gente vai falar do que mais importa, que é o painel, a visualização aqui do interior. A gente vê também aqueles detalhes vermelhos presentes aqui, tanto nas molduras das saídas do ar-condicionado ali, quanto, por exemplo, nesse revestimento aqui do painel ali na frente, e também no volante, que por sua vez tem uma base achatada bem interessante, costuras também no tom vermelho e o logo GTS aqui ao centro, né? O painel ali, como não poderia faltar, também tem aros avermelhados. A gente colocou no modo esporte para, na demonstração do ronco do carro, isso ficar mais presente para vocês entenderem do que a gente falou, né? Da simulação do som. A gente tem mais vermelho aqui na coifa do câmbio e na moldura que envolve ele ali, né? Inclusive ali temos botão de start-stop e carregador de indução. E aqui a gente já está falando do novo conjunto de conectividade da marca. No caso, nos primeiros usos, que nem a gente também já tinha falado, por exemplo, na avaliação do Virtus Highline, é preciso que você tome um pouquinho mais de tempo para se familiarizar, porque as funções elas são dispostas de uma forma um pouco diferente das outras multimídias do mercado, justamente porque, em primeiro lugar, a gente tem que estar nessa tela de início, a gente não pode estar em outra tela para poder correr aqui na lateral e usar algumas outras funções que, enfim, você pode querer, tanto na parte de aplicativos, quanto na parte de modo de condução, visualização esportiva, no caso aqui que a gente está falando do Polo GTS, ou consumo ali, porque se você tiver em outra tela, vamos dizer aqui música, você só vai ter, por exemplo, a disposição aqui da música, e você, mesmo que queira eventualmente clicar em algum tipo de atalho, alguma coisa, você não terá. Então, aqui em cima, por exemplo, que aparece a condução Sport, poderia ser um atalho, né, por exemplo, só que você vai precisar estar na tela inicial. E a gente tem também alguns comandos aqui, como por exemplo o controle de tração, ligamento ou desligamento aqui do modo Start-Stop. E aqui a gente tem algumas configurações a mais, de forma geral, que você pode explorar, mas nem tudo, por exemplo, em carro está aqui. Então, enfim, essas são umas manhas que você vai pegando, uma vez que você aprende fica bem intuitivo. Então, mas acho que ainda assim vale destacar isso como ponto importante. E a gente também tem o cluster digital multifuncional, a gente pode reproduzir algumas informações da multimídia aqui, principalmente com relação a informações de viagem, e a gente também pode mudar a visualização dela. A gente pode, clicando nesses botões, mudar aqui, por exemplo, para cronômetro, ele pode cronometrar voltas, por exemplo, porque a gente está falando de um carro esportivo. Estatísticas desde a partida, enfim, vamos mudar aqui para outro modo. A gente tem telefone, a gente tem aqui rádio, né, ou a informação aqui redundante de velocidade. E você pode mudar também o tipo de visualização que você quer projetar ali para a tela. Então a gente pode ter esse tipo, ou esse mais minimalista, ou esse daqui que também traz outros tipos de informação. E isso para cada um dos modos que você selecionou na tela. Então são inúmeras possibilidades, fica aí de uma forma bem customizável para o motorista. Aqui abaixo a gente já vê o comando de climatização, né, do ar-condicionado. Não temos teto solar, mas temos uma forração bem interessante aqui escurecida, que aumenta essa sensação de esportividade. E eu acho que aqui o mais legal é o banco, né? Então a gente tem um banco bem firme aqui, com abas laterais bem fortes. Ele é bem ergonômico também. Então onde você realmente apoia as costas e o assento, ele tem esse padrão de couro aqui, que ajuda a acomodar legal o corpo. Temos também inscrição GTS nessa parte de tecido. E é um banco que imita uma concha, né? Ele poderia até ser chamado de um semi-concha, de repente. E aqui a gente também tem um bagageiro nas costas dele. E o acabamento melhorou um pouquinho no caso do Polo, porque aqui ele agora tem tecido nesse revestimento lateral e couro para o apoio dos cotovelos. E aqui em cima se mantém no plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Só que o único ponto que deixa a desejar é que aqui na parte de trás nada disso se repete. Então a gente tem plástico em tudo. Bem que poderia repetir aquele padrão aqui, porque aí deixaria o carro mais uniforme. Temos também saídas de ar-condicionado aqui para trás, com, por exemplo, também regulagem de velocidade do ar e duas portas USB-C. E agora ao volante do Polo GTS. A gente vê algumas diferenças bem marcantes de dirigibilidade em relação aos demais, inclusive aos Highline, por exemplo, que foi o que a gente pegou da última vez. Que são aqui principalmente os bancos, porque eles são bancos esportivos mais firmes e eu gosto disso.
Na minha opinião, tudo que contribui para uma boa dirigibilidade é super bem-vindo, e aqui no caso a gente não poderia estar melhor. São bancos aqui com estofamento bem firme, tem essas abas laterais aqui que a gente já mostrou para vocês. A posição a dirigir também é perfeita, impecável. Você pode regular aqui profundidade e altura de volante, então você consegue deixar a distância de pés tão equilibrada quanto a distância de volante. Então que você senta num carro que é um digno esportivo, né, de verdade. E outro ponto que vocês vão ver quando a gente começar a andar, que agora o farol tá fechado, é que ele emula o som do motor pelas caixas de som, porque no caso a gente tem normas de emissões de ruído que não permitem você ter um escapamento tão ruidoso. Então ele faz esse som artificial para vocês. Então é isso que vocês podem ouvir. Vou até botar no modo manual para não deixar ele passar a marcha e vocês ouvirem melhor, ó. Então ele faz essa simulação, né? Também é interessante, ajuda a instigar aí um pouco na dirigibilidade. E o principal que eu diria que vai diferenciar das versões normais é o motor 1.4, e a gente consegue ter acelerações mais vigorosas com isso. Inclusive a parte dinâmica dele, né? Então a gente sente que ele é mais afiado ao volante, ele tem mais firmeza, tem mais precisão. Isso também se deve a uma mudança de calibração de suspensão que a Volkswagen deu em função do motor de maior cilindrada, que por sua vez desenvolve mais potência, né? Então no caso são 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Para um carro desse porte, desse peso, realmente é bem interessante. É uma motorização que a gente vê inclusive em SUVs. Quando vendia aqui, por exemplo, o Tiguan Space, a gente via no Tiguan, que é um carro muito mais pesado. Até na Audi, a gente vê no Audi Q3 essa motorização. Então num carro desse aqui mais levinho, rende demais. O isolamento acústico também é muito bom. A gente só ouve mesmo aqui os ruídos da caixa de som, né? A gente não ouve praticamente nada de fora, inclusive em estradas. Isso é bem comum para um hatch. E a gente, quando para aqui no farol fechado, na verdade ele acabou de abrir, mas se a gente para, a gente pode perceber que ele tem um sistema de start-stop, né? Ele aciona e desaciona aqui o motor para ajudar na economia de combustível, mesmo no modo Sport. Você pode desligar esse modo manualmente aqui na central multimídia, inclusive esse comando é feito por aqui mesmo, né? Mas eu gosto de deixar assim mesmo, porque enfim, sempre que economiza também é bom. Não é porque você tá no esportivo que você vai querer necessariamente negligenciar consumo, né? Afinal de contas a gasolina não tá nem um pouco barata. É isso aí, pessoal. Esse foi o Volkswagen Polo GTS. O que vocês acharam do carro? Comente aqui embaixo e acesse o Allcarros para conferir mais informações sobre, por exemplo, especificações técnicas, impressões de dirigir, entre outros detalhes. Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Continue com a gente. Fortíssimo abraço. Wow.